Gênesis 41, versículo 37 diz: o plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Aleluia. Queridos, esse texto que acabamos de ler, ele mostra um momento específico na vida de José. Nós vamos ver aqui em Gênesis, nos capítulos 37 ao 50, falando um pouco sobre a vida desse jovem, do jovem José, filho de Jacó. O momento que acabamos de ler já mostra José sendo reconhecido como um homem de Deus pelo próprio faraó. Mas não somente isso, mostra também faraó reconhecendo o que Deus havia feito, houvera feito por meio da vida de José, porque ele pôde interpretar o sonho. E não somente isso, José é colocado como um governador ali de todo o Egito. Mas é importante nós observarmos que antes disso daqui acontecer, queridos, muitas coisas aconteceram na vida de José. José, ele era amado pelo seu pai, mas apesar de ser amado pelo seu pai, ele foi odiado pelos seus irmãos. Não somente odiado pelos seus irmãos, mas odiado de uma forma tão grande que os seus irmãos primeiro planejaram matar José, mas depois decidiram vendê-lo. E então, quando José é vendido para os ismaelitas, José depois é vendido novamente ao Egito. E é então aí que ele vai parar no Egito. O que nós podemos ver aqui, queridos, que aconteceu por meio da vida de José, é que veio uma grande crise, estava para vir uma grande crise ali na terra do Egito. E José foi aquele instrumento de Deus para poder discernir, interpretar o sonho do faraó, mostrando aquilo que Deus haveria de fazer. Viriam 7 anos de grande fartura na terra, mas depois eles passariam por 7 anos de muita escassez. Uma crise estava se aproximando. E Faraó, ele, antes de saber disso, ele somente teve o sonho e ele estava muito perturbado. Ele estava perturbado com aquele sonho porque ele não sabia o que aquele sonho queria dizer. Ele não sabia o que era, qual era o significado do seu sonho. Ele sonhou que estava à beira do rio Nilo, e então apareciam 7 vacas muito gordas, saudáveis, mas depois surgiam 7 vacas muito magras, e essas vacas magras devoravam as vacas gordas. E depois a Bíblia diz que ele acorda, dorme novamente, e ele tem um outro sonho de 7 espigas muito bonitas, mas depois vem 7 espigas muito feias e devoram as 7 espigas bonitas. E aquele sonho perturba o faraó, e ele vai buscar por meio dos sábios e dos magos ali do Egito, mas não havia ninguém que pudesse interpretar o sonho. E então José é lembrado. O copeiro-chefe se lembra de José, de que José era um homem de Deus, que o Senhor estava com José e que ele podia interpretar o sonho do faraó. Então José é chamado pelo faraó para poder trazer o discernimento e a interpretação daquele sonho. E é isso que acontece, queridos. José pode ser um instrumento de Deus ali naquele lugar.
que nós estamos passando hoje não é muito diferente do que o Egito passou, daquela crise que vivenciaram naquele período. Nós estamos vivenciando momentos difíceis, e é interessante que quando passamos por momentos difíceis, nós vemos pessoas se posicionando de maneiras diferentes. No momento atual que a nossa nação, e não somente a nossa nação, que o mundo está passando, nós estamos vendo pessoas que estão, assim como o Faraó, perturbadas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que não sabem o que esperar, porque não sabem o que virá pela frente, pessoas que não conseguem ver uma alternativa, uma solução, e começam a entrar no desespero, na preocupação, porque começam a olhar para a realidade dos seus negócios, liga a TV e vê um anúncio, aquilo que está sendo falado, de que coisas difíceis virão pela frente mais ainda, e algumas pessoas se desesperam. Diante disso vem alguns direcionamentos, alguns decretos por parte do governo, de que o povo deve estar separado, isolado. E ao mesmo tempo nós vemos pessoas que, diante da situação que nós estamos vivendo e do que está sendo anunciado, que vivem também de forma irresponsável, que vão para um outro extremo, de andar de maneira irresponsável, descumprindo direcionamentos, descumprindo ordens, caminhando de uma forma totalmente contrária àquilo que está sendo direcionado. Eu quero falar para você nessa noite, queridos, o que a palavra de Deus nos orienta, de como devemos agir em tempos de crise. A palavra de Deus, ela nos dá um direcionamento. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus quer nos falar. Eu não quero falar nessa noite as últimas notícias sobre esse vírus que está tomando o mundo. Eu não quero falar hoje sobre talvez as coisas que você tem visto na TV, do potencial destruidor desse vírus. Mas nessa noite eu quero trazer para você uma palavra de direcionamento e de esperança. Eu quero trazer para você nessa noite a palavra de Deus. O que a palavra de Deus tem para falar conosco. Como nós devemos agir, de que maneira nós devemos viver quando estamos passando por momentos de crise. O cristão, ele tem a palavra de Deus como seu guia. A palavra de Deus é o manual do cristão, é o direcionamento do cristão. E em momentos como esse, nós não podemos negociar os princípios que estão contidos na palavra de Deus. E o que iremos falar nessa noite são princípios que devem ser observados não somente em tempos de crise. Em todos os momentos nós precisamos observar esses princípios que falaremos aqui, mas principalmente em tempos de crise, esses princípios não podem ser deixados de lado. Então eu queria que você, com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, onde você está, você pudesse acompanhar comigo o que a vida de José, o que a história que a palavra de Deus nos relata e os princípios que a Bíblia nos instrui, o que a palavra nos ensina e nos mostra, e como devemos agir nos momentos de crise, como devemos agir em momentos de crise. Ainda no capítulo 41, os versículos 14 a 16, Gênesis 41, talvez você está chegando agora e nos acompanhando agora, Gênesis capítulo 41, nós vamos ler a partir do versículo 14, nós vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina a como agir em tempos de crise. Gênesis 41, versículo 14 diz assim: o faraó mandou chamar José
que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim. Versículo 16: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ainda no capítulo 41, versículo 25, ele diz: o faraó teve um único sonho, José disse. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Queridos, está aqui o primeiro princípio que nós devemos observar de como agir em tempos de crise. Primeiro, em tempos de crise, aprenda a discernir a voz e os sinais de Deus. Em tempos de crise, aprenda a discernir a voz e os sinais de Deus. Queridos, Faraó, ele teve um sonho, e aquele sonho estava perturbando o Faraó, de forma que ele quis buscar uma interpretação, o que aquele sonho queria dizer. E ele chamou os melhores homens que ele tinha no Egito, ele chamou os sábios que havia ali naquele lugar, ele chamou os magos que residiam naquele lugar e que o serviam. No entanto, eles foram incapazes de discernir qual era aquele sonho. Mas então, eles se lembram de um jovem, José é lembrado naquele momento, e José é chamado, e José é aquele que discerne, que interpreta o sonho de Faraó, porque o sonho de Faraó não era um sonho comum. Aquele sonho era um sonho da parte de Deus. Deus estava mostrando, Deus estava dando um sinal para o Faraó do que ele haveria de fazer, do que estava para acontecer. Sabe o que nós podemos ver aqui, queridos? Nem todos conseguem discernir a voz de Deus, nem todos conseguem discernir os sinais de Deus, mas nós que temos nos deleitado na palavra de Deus, nós precisamos buscar a sensibilidade para que entendamos a voz e os sinais de Deus. Nós estamos vivendo nesse tempo e as pessoas estão desesperadas, como eu falei, pessoas procurando uma solução, pessoas procurando um porto seguro, pessoas procurando um lugar onde ancorar, onde lançar âncoras. E eu e você, nós, povo de Deus aqui na terra, nós precisamos ser aqueles que escutam a voz de Deus, que entendem os propósitos de Deus e que apontam para Cristo como porto seguro. Cristo é o porto seguro. Nós precisamos apontar para as pessoas que existe uma esperança. O Senhor está nos dando sinais. Nós estamos vendo sinais, queridos, e a palavra nos mostra. A palavra nos mostra, queridos, que nós veríamos esses sinais que nós estamos presenciando. Sinais de tempos difíceis. E nesse momento, nesses tempos difíceis, o povo de Deus precisa se levantar como luz na escuridão. O povo de Deus precisa se levantar para dizer que existe esperança em Cristo Jesus. O povo de Deus precisa se levantar para dizer: não se desespere, porque eu conheço um Deus que é poderoso, que não perde o controle de nada, que não perde o controle da situação. Mas se nós não aprendermos a discernir, a ouvir a voz de Deus, nós não vamos poder dizer para as pessoas o que Deus está fazendo. Mas não vamos poder dizer para as pessoas o que Deus está querendo nos ensinar em meio à crise.
Jesus falou que nós passaríamos por momentos muito difíceis nessa vida. Nós passaríamos por aflições nessa vida. A gente precisa entender, queridos, que a crise, ela aponta, é um sinal de que a nossa vida, ela não se resume a esse mundo físico. A nossa vida, ela não se resume a trabalhar e conquistar bens materiais. A nossa vida não se resume a ter um bom plano de saúde. A nossa vida não se resume a ter uma boa casa. A nossa vida não se resume a ter apenas coisas que podem ser tiradas de nós de uma maneira tão rápida e fácil. Mas nós estamos aqui para honrar, para glorificar o nome daquele que nos criou. E existe um tesouro que não pode ser roubado. Existe um tesouro que não pode ser tirado de nós. Existe algo que nenhuma crise pode tirar de você. É a palavra de Cristo que foi plantada no seu coração. É o Evangelho de Cristo Jesus. É a salvação em Cristo Jesus. Ninguém, crise alguma, pode tirar isso de você. Em tempos de crise, nós precisamos discernir a voz de Deus nos falando: ei filho, você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Eu tenho um lugar preparado para você. Deus tem um lugar preparado para os seus filhos. É isso, queridos, que nós precisamos fazer, discernir o que o Senhor está querendo falar conosco. Discernir o que Deus está falando com o seu povo. Entender a voz de Deus. A palavra nos diz que nos tempos próximos de Jesus nascer, existia uma esperança messiânica. Mas os sábios, os religiosos, os mestres da lei não conseguiram discernir o tempo da chegada do Messias. E a Bíblia nos diz que alguns magos viram a estrela, viram um sinal e foram adorar o Messias, porque eles entenderam o sinal. Queridos, os sinais que nós estamos vendo estão apontando para nós a necessidade de arrependimento, de nos voltarmos para Cristo Jesus, que é a única esperança. Os sinais estão apontando de que precisamos olhar para Cristo, precisamos viver para Cristo. Em tempos de crise, nós precisamos aprender a discernir a voz e os sinais de Deus e saber que Cristo, Ele é a nossa esperança. Romanos capítulo 8, os versículos 38 e 39 dizem: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os príncipes, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não existe crise que possa nos separar do amor de Deus. Não existe crise que possa nos afastar do Senhor Jesus. E Ele é a nossa maior riqueza. Segundo princípio que nós podemos aprender aqui, queridos, ainda no capítulo 41, nós vamos ver aqui versículo 47, diz assim: durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura do Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras
das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Versículo 53. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Aleluia. Queridos, está aqui segundo o princípio que nós aprendemos, como agir em tempos de crise. Em tempos de crise, seja prudente. Em tempos de crises, seja prudente. Existem pessoas que pensam que fé é o oposto da prudência, que prudência não tem nada a ver com fé, que fé é agir de maneira irresponsável. Mas a palavra não nos ensina isso, queridos. Pelo contrário, a prudência tem tudo a ver com a fé, porque a nossa fé é uma fé fundamentada na palavra, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser prudentes. A palavra de Deus nos ensina acerca da prudência. A palavra de Deus ensina a sermos pessoas sábias. E a prudência, ela faz parte do pacote da sabedoria. Olha aqui, queridos, José, ele discerniu aquele sonho. Ele teve a interpretação de qual era aquele sonho. E ele entendeu. E ele fala para o faraó que Deus mostrou para ele aquilo que ele iria fazer. Agora, porque José ele pôde ouvir e discernir os sinais de Deus, o que Deus estava falando por meio daquele sonho, ele pôde dar uma palavra de direcionamento para o faraó. Ele direcionou o faraó de como ele deveria fazer. Faraó, escolha um homem sábio para poder governar o Egito, para colocar administradores, de forma que possam coletar a quinta parte de tudo aquilo que for plantado, de toda a colheita, para que quando chegar o tempo de crise, o Egito esteja preparado, não haja fome na terra do Egito. Queridos, e foi isso que aconteceu. José ele foi lá de forma prudente, ele preparou. O faraó reconheceu ele como um homem sábio e disse: você mesmo, você é a pessoa apta para estar aí, você é a pessoa que deve estar governando. Não existe ninguém mais sábio do que você aqui. E então José agiu com prudência. Ele reservou, ele preparou, ele guardou. E a palavra de Deus conta mais à frente que quando chegou o tempo difícil, não somente no Egito, mas em toda a terra, pessoas iam de todos os lugares para buscar alimento, para comprar alimento na terra do Egito. Por quê? Porque um homem de Deus ouviu a voz de Deus. Porque um homem de Deus, ao ouvir e discernir os sinais de Deus, ele agiu com prudência. Sabe o que é isso, queridos? Isso é fé. Isso é fé. É entender que Deus, ele é fiel naquilo que ele fala. Tem fé aquele que sabe ouvir a voz de Deus. Tem fé aquele que consegue discernir o que Deus está querendo fazer. E assim ele pode agir baseado na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina acerca da prudência. Ao falar de prudência, eu quero te levar a pensar de duas maneiras distintas. Primeiro, queridos, nós estamos passando por um momento difícil e nós cristãos precisamos agir de forma sábia. Nós cristãos precisamos ser prudentes. A palavra de Deus nos diz que toda autoridade é instituída por Deus, e Deus está usando as autoridades governamentais para
nos darem direcionamento, e nós precisamos obedecer. Nós precisamos ser prudentes, queridos. Nós estamos vendo sinais do que tem acontecido em outras nações. Famílias estão sofrendo em outras nações, e nós não devemos ser imprudentes. Isso é agir com fé, é ser prudente e saber que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Ele governa todas as coisas, Ele governa as nossas vidas, e Ele nos dá direcionamentos e instruções por meio de pessoas. José poderia olhar para o faraó e dizer assim: "Ixi, o faraó nem é um homem de Deus, isso aí não tem nada a ver com Deus, esse sonho não tem nada a ver com o sonho de Deus, porque não foi um profeta, porque não foi uma pessoa reconhecida como homem de Deus que teve esse sonho, então eu vou seguir a minha vida, deixa isso para lá, eu não tenho nada a ver com o faraó." Mas não, ele entendeu que ali era um sinal de Deus, e nós precisamos estar atentos, queridos, aos sinais que nós estamos vendo, e agir com prudência. Agir com prudência. Em tempos de crise, nós precisamos ser prudentes. Começa a agir com prudência na sua casa, começa a ter cuidados, começa a ser prudente com as suas finanças, começa a ser prudente com a sua saúde, a saúde da sua família. Mas eu quero te levar também a pensar na prudência de uma outra forma, queridos. Tempos de crises, as crises geralmente elas trazem outras crises. Às vezes a gente passa por uma crise financeira, e essa crise financeira ela traz consigo uma crise emocional, ela traz consigo uma crise familiar, ela traz consigo outros tipos de crise, e nós precisamos agir com prudência. Ou seja, queridos, você que está aí na sua casa, assistindo, participando desse culto aí na sua casa, seja prudente, pense na sua família, mas deixa eu te dizer, não pense apenas em questões materiais, porque uma crise da forma que nós estamos vivendo pode levar muitas pessoas também a uma crise de fé, pode levar muitas pessoas também a uma crise espiritual. Existem pessoas que já estão se sentindo desanimadas, só porque tem mais ou menos uma semana que não conseguem, que não podem, na verdade, ir à igreja. Mas sabe por quê? Porque em todos os anos nunca teve o hábito de abrir a palavra de Deus e de se alimentar da palavra de Deus em casa, de orar em casa, de fazer culto doméstico. Tem pessoas que não sabem como fazer um culto doméstico, não sabem como fazer um culto familiar. Queridos, nós estamos passando por momentos difíceis, e se nós não nos prepararmos, se nós não agirmos com prudência, essa crise pode trazer outros tipos de crise. Tem pessoas que depois de um tempo como esse, elas voltarão a congregar com muito vigor, com mais ânimo do que antes. Sabe por quê? Porque durante esses dias de quarentena, esses dias que estiveram em casa, elas aproveitaram para alimentar da palavra de Deus, para encher os seus celeiros espirituais da presença de Deus, para trazer a presença de Deus para a sua família, para fazer da sua casa um lugar de adoração. E essas pessoas voltarão com muito ânimo, com muito vigor, mas ao mesmo tempo tem pessoas que vão usar esse tempo para dar vazão ao comodismo espiritual, para viver um comodismo espiritual, de não ler a Bíblia, de não orar, de não buscar ao Senhor, de não fazer um culto familiar. E infelizmente essas pessoas sairão de uma crise de saúde, mas talvez em meio a uma crise muito pior, que é uma crise espiritual.
Eu quero te dizer que o Senhor está nos alertando sobre sermos prudentes. Nós precisamos de prudência, queridos. Nós precisamos de prudência. O prudente, ele não é pego de surpresa. O prudente, ele olha os sinais. Eu lembro que ano passado eu tive a oportunidade de passar 3 meses no Canadá junto com minha esposa e o nosso bebezinho que ainda estava no ventre, Estevam. E certo dia a gente teve uma reunião à noite, a gente estava numa base missionária e houve uma reunião para falar sobre a programação do dia seguinte. Eu não entendi muito bem o que seria. Depois alguns amigos brasileiros me explicaram melhor e eu entendi que no dia seguinte a gente ia para a floresta. Ia para a floresta cortar lenha. E tudo bem, nós fomos, subimos montanhas e fomos para aquela floresta. Quando chegamos, aquela coisa de filme, aquelas árvores gigantes, e a gente tinha que cortar aquela lenha, aqueles, como a gente chama aqui no Nordeste, aquelas toras de madeira. Devia ter uns 10 anos que eu não sabia o que era fazer um serviço pesado como aquele, queridos. E aí era com motosserra e máquina e tanta coisa. E eu lembro que a gente serrando madeira, enchendo carro, caminhonete, levando e voltava, e parecia que aquilo não ia acabar. Quando foi no final do dia, eu estava acabado, estava moído, estava quebrado. E aí eu fui perguntar para que era aquela lenha, se tinha lenha lá na base missionária. Se nem estava tão frio assim, na verdade já estava começando a entrar o verão, então quase não estava mais usando lenha. Eles me explicaram: a lenha que nós estamos usando esse ano, a lenha que você está usando esse ano, por as pessoas que estiveram aqui na base ano passado, que foram para a floresta retirar, cortar lenha, para que não pudesse faltar lenha no inverno seguinte. E nós usamos durante todo o inverno e chegou até agora. E nós temos pouca lenha e agora nós precisamos nos preparar para o inverno seguinte, para o ano seguinte. Sabe o que eu aprendi com aquilo, queridos? Prudência, precaução, estar preparado, olhar os sinais e estar preparado para aquilo que Deus está querendo nos falar. Queridos, nós precisamos ser prudentes, principalmente no que diz respeito à nossa vida cristã, à nossa vida espiritual. Nós sabemos que a Bíblia ela é verdadeira, e a palavra nos fala que Cristo ele foi preparar a morada para o seu povo, e Ele vai voltar para nos buscar, para buscar o seu povo escolhido. A história de José, a narrativa de José nos mostra principalmente isso: Deus agindo e cuidando de preservar, para preservar o seu povo escolhido. E Cristo virá buscar o seu povo escolhido. E nós precisamos ter prudência no que diz respeito à vida cristã. As crises, elas nos fazem lembrar disso. Pararmos para pensar como estamos vivendo, os valores que estamos observando, se são os valores da palavra de Deus. De que maneira estamos vivendo? Aproveite esses dias que você está em casa para parar e refletir acerca da sua vida. Como está a sua vida com Deus? Nós estamos sendo prudentes? Jesus ele vai contar uma parábola em Mateus capítulo 25, os versículos 1 ao 13. Uma parábola de 10 virgens que estão aguardando o noivo. E então elas pegam as suas lamparinas, mas a Bíblia diz que 5 são prudentes. 5 dessas virgens, elas são sábias, prudentes. E elas não somente com as lâmpadas, elas levam também azeite. Mas 5 eram nécias, 5 eram imprudentes. Sabe o que acontece? Quando vem o anúncio de que o noivo estava chegando, elas despertam e as nécias pedem para as prudentes: nos deem também azeite. Elas dizem: não,
vão comprar, porque se nós dermos o nosso azeite, nós vamos ficar sem vocês, sem também. E elas saem, as nécias saem, e então o noivo chega e a porta é fechada. E quando as nécias voltam, elas encontram a porta fechada e elas clamam, e elas chamam: abram a porta, por favor, por favor, abra a porta, por favor, abra a porta. E a palavra de Deus nos diz no versículo 12: mas o noivo respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Queridos, a crise nos ajuda a lembrar e a observar como estamos vivendo, de que maneira estamos levando a nossa vida cristã, como pessoas prudentes, como pessoas sensatas ou insensatas, porque nós estamos vendo que todas as coisas, tudo dessa vida é passageiro. As coisas que nós conquistamos são passageiras. As ações que nós podemos comprar, elas podem cair. A casa que nós temos pode perder o valor. O comércio que nós construímos com muito suor e tantos anos, ele pode parar. O dinheiro, ele pode parar de circular. Mas eu quero te dizer algo, mesmo que tudo pare aqui nessa vida, mesmo que as coisas não caminhem da forma que nós desejamos, aqueles que têm sido prudentes no que diz respeito à sua vida cristã, eles não temem mal algum, porque eles sabem que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Maior, queridos, será o nosso galardão na eternidade do que as conquistas aqui na terra. Maior será a glória de estar com Cristo do que os prazeres aqui dessa vida. É por isso que nós precisamos ser prudentes. É por isso que precisamos ser prudentes. Eu queria que você mudasse o capítulo aí, fosse comigo para o capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Gênesis 45. Nós vamos ler a partir do versículo 9. E aqui está o nosso terceiro princípio: em tempos de crise, deixe de lado as intrigas e ajude o próximo. Em tempos de crises, deixe de lado as intrigas e ajude o próximo. Gênesis 45, a partir do versículo 9 diz: voltem depressa a meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, José está se referindo aqui aos irmãos dele, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu e tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Versículo 12: vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos.
Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar. Olha aqui, queridos. Sabe quem são esses que José abraça, beija e chora? São aqueles que há alguns anos atrás planejaram tirar a sua vida. São aqueles que não somente tentaram tirar a sua vida, mas como o lançaram em uma cisterna. São aqueles que não somente o lançaram em uma cisterna, mas o venderam como escravo. Agora José está diante dos seus irmãos. Agora José está diante daquelas pessoas que lhe fizeram mal. E sabe o que José faz? José libera o coração. José libera perdão. José deixa de lado as intrigas. José deixa de lado os motivos de discórdia. E não perde a oportunidade de ajudar não somente o seu pai e o seu irmão mais novo, mas de ajudar a todos os seus irmãos, a toda a sua família, inclusive aqueles que lhe fizeram o mal. Eclesiastes 3 nos ensina que há tempo para todas as coisas, queridos. Existe um tempo para todas as coisas. No entanto, não existe tempo para não perdoar. Pelo contrário, sempre é tempo de perdoar. Agora, queridos, nós precisamos aprender também a discernir o tempo. Queridos, em momentos como esse que nós estamos vivendo, não é tempo de discussões por causa de besteira. Não é tempo de bater boca na internet por causa de coisas secundárias. Não é tempo de buscar intrigas, de irmãos estarem se degladiando por causa de bobagem. As pessoas estão procurando esperança. É nesse tempo que o povo de Deus precisa se levantar como instrumento de Deus aqui na terra, para ajudar aqueles que estão precisando, para trazer a palavra de Deus para aqueles que estão precisando, e não para ficarem se envolvendo em discórdias, em picuinhas, em bobagens, em besteiras. Nós estamos vendo, queridos, até mesmo líderes perdendo tempo com coisas secundárias, com quem tem mais autoridade espiritual para dizer se o povo fica em casa ou se o povo vai para a igreja, com quem tem mais tempo de caminhada. Queridos, é tempo de nós nos compadecermos do próximo. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de nós colocarmos o rosto no pó, clamarmos a Deus que tenha misericórdia de nós e que tenha misericórdia do nosso próximo. É esse o tempo, queridos. Não é tempo de ficarmos semeando discórdias. Infelizmente nós temos visto, queridos, tantas pessoas e até mesmo líderes. Eu acho relevante, eu acho importante que nós tenhamos líderes experientes na igreja do Senhor. Mas infelizmente nós estamos vendo pessoas, líderes com muita idade, mas que têm agido com imaturidade. A igreja do Senhor precisa de pessoas experientes, mas precisa de pessoas experientes e maduras, pessoas que sabem discernir o tempo, pessoas que sabem liberar perdão, pessoas que se compadecem do próximo em tempos difíceis e não que estão preparadas para acusar o próximo. Temos visto tantas pessoas com muito conhecimento. Estamos vivendo um tempo de muito conhecimento, de muita informação,
líderes com muito conhecimento, mas lhes falta discernimento. Falta discernir o momento que estamos vivendo. Falta discernir o tempo que estamos vivendo. É tempo de deixarmos de olhar para nós mesmos, para os nossos orgulhos, para aquilo que construímos, para aquilo que fizemos, e começarmos a olhar para o próximo. A igreja de Deus precisa aprender a discernir o tempo, e esse é tempo da igreja se levantar como acolhedora e ajudadora. Existem pessoas na sua família que talvez estejam desesperadas nesse momento. Existem pessoas que você conhece que talvez estejam desesperadas nesse momento. Eu quero te desafiar a usar as suas redes sociais, o seu canal de comunicação, não para ficar partilhando de intrigas e de bobagens, mas para se colocar à disposição, para ser voz de Deus, aquele que traz esperança em meio ao caos. Aqueles que trazem esperança em meio ao caos. Nós temos visto até mesmo líderes com uma boa teologia, porém com pouca ou quase nada sabedoria. Tantas pessoas, queridos, nós temos a oportunidade de ver, de acompanhar na internet, até no nosso convívio. Pessoas tementes ao Senhor, que têm uma boa teologia, uma teologia coerente, mas a teologia sem sabedoria, queridos, ela vai ficar deficiente. Nós precisamos ter líderes com uma boa teologia, mas que agem com sabedoria, que sabem usar a teologia para glorificar o nome do Senhor e não para a sua glória pessoal, que saibam usar a teologia para abrir o entendimento daqueles que ainda estão com os olhos fechados para muitas coisas, mas não para criticar o próximo, não para se achar superior ou melhor que o próximo, porque tudo que nós temos, até mesmo a teologia, o conhecimento de Deus, é Ele quem nos dá. Sem Ele nada podemos fazer. É isso que nós precisamos, queridos. É tempo de deixarmos de lado as pequenas coisas e nos focarmos naquilo que é o principal, naquilo que é essência. Agradar a Deus, amar ao Senhor, mas amar também o nosso próximo. Romanos 12:18 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. O que depender de vós, faça o possível para estar em paz com todos. Filipenses 2:4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse é o tempo de nós vivermos o Evangelho. É esse o tempo de nós realmente vivermos a palavra de Deus. É momento de nós começarmos a deixar os nossos interesses de lado, começarmos a pensar no bem do próximo também, começarmos a pensar nas pessoas que estão ao nosso lado e que precisam de nós. Para poder encerrar, eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, versículo 4. Do versículo 4 ao 8 diz: capítulo 45, versículo 4. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi, olha isso aí na sua Bíblia, queridos, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governo de todo o Egito. Queridos, o último princípio aqui: em tempos de crise, confie no Senhor. Em tempos de crises, confie no Senhor, pois Ele está no controle da história e também da sua vida. Em tempos de crises, nós podemos confiar no Senhor, porque Ele não perde o controle da história, mas não somente a história no macro, mas também pensando no micro. Ele não perde o controle da minha e da sua vida. Deus está no governo, Ele está no controle das nossas vidas e de todas as coisas, mesmo em tempos de crises. O Senhor não entra em crise, Deus não entra em crise, Deus não é pego de surpresa, Deus não é surpreendido. Pelo contrário, Ele governa tudo e todos. Queridos, José foi odiado pelos seus irmãos. José quase morreu. Foi para a cisterna. Depois foi vendido. Depois foi preso. A história de José não foi uma história fácil. A história de José não foi uma história fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o próprio José, alguns anos depois, ele encontra os seus irmãos que tentaram fazer o mal a ele, que o venderam e enviaram para o Egito, e ele diz: ei, vocês não precisam ficar ressentidos, vocês não precisam ficar preocupados. Sabe por quê? Não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi o próprio Deus. Mas foi o próprio Deus. Queridos, aquilo que pode parecer mal para nós, aquilo que pode parecer sem sentido para nós, eu quero te dizer que Deus está fazendo convergir para os planos dele. Aquilo que aparentemente pode parecer mal no momento, Deus fará se tornar bem na vida daqueles que Ele ama. Talvez nós estamos olhando para esse momento que a nossa nação está passando, de desespero, de tanta crise, nós não estamos entendendo nada. Mas talvez, alguns anos depois, nós iremos olhar para trás, vamos perceber o fruto que isso gerou nas nossas vidas, como isso cooperou para os planos do Senhor. Ele sabe o que é essa afirmação que José nos mostra? Que a história de José não é para dizer que José foi para o calabouço e Deus o exaltou e Ele vai fazer isso conosco. Não é para dizer que José foi preso como escravo e depois ele se tornou um governante e Deus vai fazer isso conosco. Não é isso que a história de José nos ensina. A história de José nos ensina que Deus, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam.
A história de José nos ensina que existe um Deus que governa em todas as coisas e que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de desespero, mesmo quando você não está entendendo nada, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é um Deus que governa soberanamente, é um Deus que usa a vida de um jovem para poupar todo um povo, é um Deus que permite um jovem ir para a cisterna, para que os planos desse Deus possam se cumprir. Eu não sei quais são os planos de Deus em meio a esse momento que o mundo está passando, mas uma coisa eu sei: esse Deus que nós servimos, Ele governa soberanamente e Ele não perdeu o controle. O que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, está no controle do Deus Todo-Poderoso. Por isso que você não precisa se desesperar. Por isso que você não precisa estar aflito, queridos. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Havia uma promessa. Havia uma promessa. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que ele iria povoar a terra. Jacó, o pai de José, Jacó, filho de Isaac, todos esses estavam debaixo da promessa, queridos. Mas sabe o que Deus fez? Deus permitiu que José fosse parar lá no Egito, para que a promessa de Deus de preservar o seu povo pudesse se cumprir. Momentos de crise, de aflições, às vezes a gente não consegue ver nada de bom. Só tormento, só tristeza, só sofrimento. Mas eu quero te dizer que mesmo não conseguindo enxergar nada de bom, nós temos uma razão para permanecer firmes. Nós temos uma razão para permanecer contentes, porque o nosso contentamento não está em coisas passageiras, mas está no Senhor. Nós cantamos isso. Ainda que a figueira não floresça, que não haja um fruto na videira, mesmo assim eu me alegrarei. Mesmo assim eu me alegrarei. Você que está aí na sua casa nesse momento, onde você estiver, coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Coloque a sua mão no seu coração nesse momento e repita isso comigo: Senhor, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que eu planejei, da maneira que eu idealizei, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ainda assim eu confiarei no Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que eu amo, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado de acordo com o propósito de Deus. Entenda algo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tempo de olharmos para o Senhor em meio às aflições. É tempo de olharmos para o Senhor em meio às crises. É tempo de descansarmos no Senhor e confiarmos no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. A crise, ela nos traz grandes ensinamentos. Os momentos difíceis nos permitem aprender muitas coisas. Eu quero te dizer algo:
Não perca a oportunidade de aprender nesse momento tudo aquilo que Deus está querendo te ensinar. Ei, queridos, as escolas estão paradas, as universidades estão paradas, mas a escola de Deus, ela não fecha as portas. O Senhor, Ele está nos ensinando mesmo em tempos difíceis. O Senhor está nos ensinando mesmo em tempos difíceis. E o socorro do Senhor virá sobre as nossas vidas. Guarde essa palavra no seu coração. Como agir em tempos de crise? Lembre-se, em tempos de crise, aprenda a discernir a voz e os sinais de Deus. O mundo não sabe discernir a voz de Deus, mas você, povo de Deus, homem e mulher de Deus, você pode discernir a voz e os sinais de Deus. Se deleite na palavra de Deus. Ore, clame para que o Espírito Santo te torne sensível à voz dele. Em tempos de crises, seja prudente. Ser prudente é ter fé. É acreditar que Deus deixou algumas coisas para eu fazer. E aquilo que Ele deixou para eu fazer, Ele não vai fazer. Mas aquilo que nós não podemos fazer, isso sim, nós cremos que Ele é poderoso para fazer. Nós colocamos nas mãos dele e podemos descansar na certeza de que Ele está fazendo. Em tempos de crise, deixe de lado as intrigas e olhe para a necessidade do próximo e ajude o próximo. É tempo de você ajudar o seu vizinho. É tempo de você ser esperança, ser instrumento de Deus para a sua família. Não faça do momento difícil, não enxergue no momento difícil uma oportunidade de dar o troco, de devolver algo que você recebeu de mal da mesma moeda. Pelo contrário, veja no momento difícil a oportunidade de estender o perdão, de amar o próximo, assim como o Senhor nos amou. Em tempos de crise, confie no Senhor, pois Ele está no controle da história e das nossas vidas. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua família. Ele está cuidando dos seus. Ele pode transformar o mal em bem. Ele faz coisas grandes, mesmo quando não podemos enxergar. Apenas devemos descansar e confiar nele. Confie no Senhor Jesus, porque Ele está cuidando de você. Seja prudente, tenha cuidado, tenha as precauções necessárias nesse momento, mas confie no Senhor. Ele é poderoso para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. Ele está escrevendo a história. Ele está escrevendo a história do seu povo. Ele está escrevendo a história da sua família. Ele está escrevendo a história das nossas vidas. Você está nas mãos do Deus Todo-Poderoso.